Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmila, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje vamos falar com os Andrés, responsáveis, amigos e sócios pela startup, o Franken e o Conrad. E aí, pessoal, um prazer ter vocês aqui. Bom, eu sou o André Franken. Eu sou o André Conrad. E eu sou o Leandro, mas podem me chamar de Scrum Master das IPAs. Prazer em recebê-los, ter vocês aqui para trocar uma ideia sobre a Startup Brewing. Eu queria começar aqui sabendo o que vocês estão bebendo. Conta pra gente aí, André. Bom, estamos bebendo uma Double Quarantine 3.0 da UX. A UX é uma das nossas marcas, né? Onde a gente foca mais experiências. Ela sai um pouco daqueles estilos clássicos para alguma coisa um pouco mais arrojada, né? Mais hype. Essa é uma Double Juice IPA. Tem uma pancada de lúpulo bem legal. Acho que a gente está aí com 17,5 grama-litro nessa cerveja de dry hop, né? E um total aí, se a gente for falar, quase 22 grama-litro total, que dá 45 quilos de lúpulo total, né? Não só dry hop, mas lúpulo total para essa cerveja. Tá 2 no litro. Isso é uma surra de lúpulo. É bastante lúpulo. Quase 45 quilos. Bom, vamos lá, meu filho. Vai lá, Scrum das Master. O que você tá bebendo? Eu estou bebendo uma UX também, só que é uma Bite and Blow, uma New England IPA. Pô, muito boa, lupulada. Realmente, como eles falaram, uma experiência bem bacana, curti bastante. Obrigado, galera, muito boa. E você, Lud? Eu tô bebendo a Double Quarantine, só que a 2.5, que também é uma NE-IPA, então estamos aqui todo mundo de mãozinha dada na NE-IPA. E vocês vão saber mais sobre as minhas impressões no post, então acompanhem mais tarde. Boa, vamos começar o papo, Lud? Vambora. Conta pra gente, pessoal, de onde que veio o nome Startup Brewing, né? E a logo de vocês tem um foguete. Isso tem alguma coisa a ver com as associações de muitos lançamentos? E também representa a questão do termo startup. Enfim, conta um pouquinho pra gente. Vocês são uma empresa com uma base tecnológica forte. Conta um pouco de onde veio o nome e um pouco dessas influências e etc. Como a gente veio do mercado de TI, e a gente veio mais precisamente do mercado de internet e de e-commerce, né? Nesse mercado tem muitas startups. A gente trabalhou numa empresa que tinha muitas startups. E então a gente quis, como o nosso projeto inicialmente era realmente uma startup cervejeira, a gente resolveu chamar de Startup Brewing, porque é um nome que até então ninguém escolheu esse nome, né? Estava disponível e é um nome muito legal, né? Então, os nossos primeiros rótulos, por exemplo, eram constelações, né? Cada rótulo era uma constelação. E aí a gente gosta de espaço, dos astros. E aí surgiu o foguete, que tem a ver com lançamento, com startup. Então foi uma sucessão de coisas se conectando aí até formar todo o conceito. Especialmente porque foguete não tem ré, né? A ideia é essa, né? A ideia era a gente crescer rápido e ter alguma identificação com essa questão de crescer rápido, crescer com coesão, né? Crescer bem e também trazer cervejarias para participar desse ecossistema, né? De uma forma acelerada, acelerando esses caras. Essa foi uma ideia inicial e o foguete veio por si só, né? A gente tentou várias logos, a gente pensou em outros nomes, mas a gente viu que tinha bastante a ver com o que a gente pensava, né? Com a proporção que a gente queria tomar e acabou saindo o foguete. E você falou uma coisa muito legal no começo da sua fala, que foi falar que foguete não tem ré. Cada dia eu tô envelhecendo, né? Normal, todo mundo, né? Depois que a gente nasce, a gente só envelhece. E eu tô ficando cada vez mais Roberto Carlos, cheia de mania, né? Então, por exemplo, eu pego um táxi, o cara erra e faz um retorno, eu fico puta, porque na minha vida, andar para trás só se for para pegar impulso. Odeio fazer retorno. Vamos pra frente, meu filho, vamos pra frente que vai dar certo. Então, é um pouco desse conceito que você acabou de falar do foguete, né? O foguete não dá ré, a gente tem que andar pra frente, vamos ver o que vai dar. E tem uma parte que eu acho que é interessante que vocês estão falando, dessa parte do crescer rápido, né? Que é uma visão base das startups. É você, assim que fizer a curva de escalada, o escalamento ele é muito
muito rápido, né? Então, de repente, ele começa a multiplicar e, de repente, crescer quase que descontroladamente, né? Só que tem que ter ali os flaps para segurar a onda do crescimento, para também não capotar, né? Eu acho que super funcionou ali com vocês. Vocês existem há 2 ou 3 anos, né? E nasceram com um conceito de ser uma fábrica aceleradora de cervejarias ciganas, o que eu acho muito bacana. Explica esse processo de ser essa aceleradora, essa, entre aspas, incubadora de cervejarias, se possível. Se tem algumas que tenham passado por aí ou que ainda estão aí com vocês, e quais são as histórias legais que vocês lembram? Quando a gente fazia cerveja em casa, a gente sempre aos sábados, quando a gente braçava as cervejas, a gente ficava desenhando modelos de negócio, né? Inicialmente, assim, os nossos modelos de negócio nem tinham muito a ver com uma fábrica, né? Então, mas após fazer vários testes, desenhar e fazer contas, a gente ter uma fábrica pela questão tributária, porque se a gente fosse um cigano, a gente não conseguiria crescer do jeito que a gente quer crescer e com os modelos de negócio que a gente quer fazer. Então, surgiu a ideia da gente testar o mercado para ver se realmente a gente ia se dedicar a isso, fazendo cerveja cigana, a gente sendo cigano. E aí a gente resolveu escolher uma fábrica lá no Rio Grande do Sul e resolvemos fazer 20 mil litros de cerveja numa tacada só, sem saber se a gente ia vender uma garrafa de cerveja. A gente sofreu muito no processo, porque era uma fábrica a 1.200 quilômetros de São Paulo. A gente não tinha muita informação de como é que estava ficando as cervejas. E aí, nesse ponto, a gente começou a desenhar um aplicativo, coisas que poderiam ajudar ciganos com fábricas. Quando a gente decidiu realmente montar uma fábrica, a gente tinha o modelo cigano como um dos nossos modelos de negócio, né, para atender clientes ciganos. E já tinha tudo desenhado, a tecnologia para poder suprir com as informações básicas, né, do acompanhamento de uma produção para os ciganos poderem ficar tranquilos, né. E depois que a gente fez tudo isso, então a gente realmente montou uma fábrica com flexibilidade, né, para desenvolver qualquer tipo de receita. Isso é uma coisa que é muito importante, né. Então todos os equipamentos foram desenhados para aceitar qualquer tipo de receita. Também a gente pensou muito em, mas se o cigano quiser fazer o rótulo sleeve, se ele quiser fazer rótulo adesivo, se ele quiser fazer lata grande, lata pequena, a gente pensou em tudo isso e construiu uma fábrica que realmente a gente consegue atender todas essas demandas, né? Então hoje eu consigo fazer qualquer tamanho de lata, qualquer tipo de rótulo, qualquer tipo de cerveja. Isso para que realmente a gente pudesse se dedicar à fabricação cigana, a gente tinha que estar preparado para isso. Esse é um ponto que foi crucial aí no desenho que a gente fez da cervejaria. E assim, a gente sempre sonhou, foi muito fã das grandes ciganas aí, né, do mercado. A gente começou a ficar muito feliz com essas grandes cervejas que a gente admirava se tornando nossos clientes, né? Então, a gente já teve aqui Perro Libre, hoje são nossos clientes, né? Everbrew, Croma, Dogma, Hop Mundi. A gente tem muitos clientes que realmente a gente sempre admirou, né, no tempo que a gente não fazia cerveja ou que a gente fazia cerveja em casa. É uma honra para nós ter eles como cliente hoje. A gente gravou com o Ciro e no programa que ele falou com a gente que, inclusive, assim, vocês conseguiram resolver 2 problemas para ele, né? O primeiro problema é conseguir produzir fora ali do Rio Grande do Norte, conseguir produzir em São Paulo e facilitar a distribuição para São Paulo, e resolver também o problema do invase, que lá no Nordeste ele apontou que o invase lá é basicamente garrafa, né? São exceções que fazem lata. Então essa diversidade que vocês têm do invase, da produção, de tudo, isso realmente chega na mão do cliente como recurso, né? Ferramenta. Então uma cervejaria cigana olha para isso e fala assim, eu posso fazer basicamente tudo aqui, bem legal, né? E o contexto da aceleração que você comentou, né? Então é basicamente a gente usar o nosso ecossistema, que vai desde a produção até a distribuição, né, para apoiar esses ciganos. Então a gente normalmente identifica aqueles ciganos que se encaixam melhor, né, no nosso portfólio, porque a gente já tem um portfólio com 3 marcas, a gente insere, a gente analisa, né, as cervejas desses ciganos que estão produzindo e propõe ou não, dependendo da situação, né, uma parceria um pouco mais estreita, né. No caso da Hop Mundi, por exemplo, a gente produz e distribui para eles aqui em São Paulo. Então eles sim são uma espécie de acelerados conosco, porque a gente usa a nossa equipe não só para produzir, mas também para vender a cerveja. E entregar. O que para ele resolve
resolve muito problema para ele, né? Que resolve toda essa questão da logística, da distância, tudo isso para ele já atende bastante. Exato. E essa questão, por exemplo, do aplicativo que eu comentei, né? Ele consegue lá do Rio Grande do Norte acompanhar a produção aqui, ele não precisa ficar ligando para o cervejeiro para saber como é que está a cerveja dele, ele tem acesso a todas as métricas que são importantes aí para o acompanhamento. Praticamente a gente resolve um problema aqui na fábrica, que é um monte de ciganos ligando, perguntando a cerveja, né? Isso não acontece aqui. Entendi, muito bom. Agora, assim, vocês falando e a gente comentando sobre o Ciro, outra situação importante que ele comentou sobre a questão no Rio Grande do Norte é que parece que no Nordeste existe tempo vago, existe espaço nas cozinhas das cervejarias, mas nos tanques de fermentação, não. Então você acaba sendo um cigano híbrido, onde você usa a cozinha da cervejaria, mas você compra um tanque e aloca nesse lugar para que possa fermentar a sua cervejaria, que já é um modelo diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no eixo Rio-São Paulo, onde, enfim, você é a fábrica inteira, é a cozinha e o tanque fermentador. As cervejarias que produzem com você vão ter que se encaixar no teu cronograma de espaços aí, imagino que seja alguma coisa parecida com isso, né? Já é uma peculiaridade, nosso país é tão grande que surgem essas diferenças adaptadas de cada região para ver como é que é melhor para cada um, né? Não é melhor nem pior, é só uma adaptação. De verdade, né, o Rio Grande do Norte, assim como todo o Nordeste, está crescendo muito na cerveja artesanal, mas ainda é um mercado pequeno, né? Então as cervejarias realmente talvez tinham uma estrutura aí para apenas atender o seu volume, né? E aí começou a surgir pessoas querendo fabricar sua marca nela, né? E o lead time aí da gente comprar um tanque, instalar o tanque, né, numa fábrica para conseguir rodar, às vezes é 6 meses, 1 ano, depende muito de fornecedores, né? Sim. Então quando você começa a receber, eu lembro assim, ano passado a gente tinha fila de produção aqui na fábrica, porque a gente não tinha tanque suficiente para receber os ciganos. Tanto que a gente teve que dobrar a produção da fábrica no meio do ano para conseguir atender todos, porque a gente não queria perder negócio, né? Então, e ainda tinha as nossas marcas, a gente teve que dobrar a capacidade produtiva, né, para conseguir atender todos eles. E aí o investimento é gigantesco, né? Era isso que eu ia perguntar, se esse dobrar significou apenas fazer a fábrica trabalhar mais horas, ou se ela já trabalhava quantidade de horas possível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou se houve realmente um aumento físico de possibilidade de produção? Não, na verdade, assim, até hoje, tá, a gente trabalha em um turno só. A gente consegue uma eficiência legal aqui, que a gente, com um turno estendido, que a gente chama, que é das 6 às 18, a gente consegue atender todas as produções necessárias. Mas, de verdade, o que a gente teve que fazer foi aumentar a quantidade de tanques, né? Entendi. Foi uma expansão física, de fato, né? Tipo, espaço físico, inclusive. Exato. A fábrica foi construída para 500 mil litros por mês. Só que até então a gente tinha uma capacidade de, acho que 80 mil. E aí, ano passado, em julho, mais ou menos, nós decidimos fazer investimento para subir essa capacidade para 180 mil. Caraca, mais do que dobrar. Obviamente, assim, a nossa capacidade máxima de braçagem, de envase, né, seria 500 mil litros mês. Então é só a gente adicionar tanques até conseguir atingir esse Sim, cabe mais ainda. Vocês estão localizados na região de Itupeva, aí no interior de São Paulo. Algum motivo logístico, tributário para a escolha desse local especificamente? Ou foi só a qualidade 100% logístico. A fábrica e a distribuidora, elas ficam frente a frente, né? Então a gente tem um galpão onde é a fábrica e na frente desse galpão a gente tem a distribuidora com a nossa câmara fria, o nosso estoque e o nosso time, o principal time de back-office fica na distribuidora, né? Assim, a fábrica em si foi escolhida, né, nesse local porque a gente primeiro procurou em Jundiaí, não encontramos uns galpões bacanas lá e acabamos caindo em Itupeva e foi ótimo ter caído aqui porque as rodovias, elas são muito boas nessa região. Então a gente está aqui muito próximo da Anhanguera, da Bandeirantes, a gente está próximo da Gabriel, que faz um trajeto aqui até Sorocaba. Então a gente está muito bem servido dessas grandes artérias para conseguir escoar, né, para conseguir trazer os nossos insumos e escoar o nosso produto acabado. Como o Franklin falou, a gente teve aí, a decisão foi 100% logística, né? Legal. Maneiro. Há quanto tempo vocês estão de São Paulo, capital? A entrada de São Paulo até a Itupeva dá 45 quilômetros, mais ou menos.
Indo até a zona sul de São Paulo dá 60, 70 quilômetros, mas da entrada lá da Bandeirantes, né? Vamos sair de São Paulo, pegando a Bandeirantes, justamente lá naquele entroncamento onde inicia a Bandeirantes, cara, 30 minutos mais ou menos, 35 minutos está aqui na fábrica já, é bem próximo. Tá? São Legal. 45 quilômetros. Legal. Maneiro. Eu queria agora falar sobre essa motivação, porque vocês vieram do mercado de tecnologia, atenderam várias startups. Quais eram os papéis de vocês? Desenvolvedores? O que vocês faziam? A gente era executivo de TI, né? Eu especialmente eu me formei na Federal, lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, né? Me formei na Federal de lá e acabei vindo para São Paulo em 2001, tá? E eu trabalhava basicamente com gestão, né? E desde 98 eu me formei em PMP, então eu tenho um certificado de gestor de projetos, você sabe bem, né? É uma carreira, então eu também tenho as certificações de Scrum Master, Product Owner. Eu trabalhei com Agile Coach, eu fui gestor de Agile Coach por bastante tempo. Então eu comecei a carreira programando, né? Eu passei a ser analista, depois fui gestor e aí permaneci na gestão até me tornar um executivo de uma grande multinacional aqui de São Paulo. Na realidade é uma multinacional americana, né? Onde eu era um dos principais pontos focais de delivery. Então o pessoal vendia e eu fazia as entregas, né? Especialmente para bancos e seguradoras, né? Que era o meu mercado, é o mercado de banking e financial services. Só sisteminha leve. Só sisteminha leve. Eu participei de muitas implantações de internet banking no final da década de 90, início de 2000, tá? Em toda a América Latina. Então, eu passei viajando muito tempo implantando sistemas, especialmente, né, na área bancária. Caraca. E você, Frank? Bom, eu tenho uma carreira um pouco diferente, né? Eu comecei minha carreira aí de TI em 2003. Sou um cara autodidata, não sou um cara muito acadêmico, assim, de estudar em universidade. Eu acabei aprendendo por mim mesmo na minha vida. Então, primeiramente eu tive agência de publicidade digital por 5 anos. Depois teve aquela crise de 2007, 2008. Então, a área de publicidade aí deu uma... Daí decidi fechar essa agência, porque estava muito difícil. Eu concorria com grandes agências aí, era muito difícil, né? Porque era uma agência pequena. Então, resolvi desenvolver um sistema que eu estava na cabeça já há algum tempo, de inteligência para e-commerce. Desenvolvi isso em 2009, começo de 2010. E aí conheci lá o pessoal do Buscapé e acabei vendendo essa startup, que quase nem operou no mercado oficialmente por muito pouco tempo. Acabei vendendo para o Buscapé. Me tornei executivo do Buscapé depois disso, até foi lá que eu conheci o Conrad. Trabalhei justamente no começo dessa minha carreira na agência, eu aprendi a programar, estudei muito sobre isso, né? Depois nessa startup eu aprimorei meus conhecimentos aí com sistemas de altíssimo tráfego, né? Altíssima concorrência. E aí depois disso eu fiquei no Buscapé aí até 2014. E aí depois eu acabei indo para o Itaú, me tornei CTO do Itaú. Fui responsável lá por plataformas de cloud computing, por parte das entregas aí da transformação digital do Itaú. E em 2017 a gente resolveu realmente... Em 2016 a gente começou a fazer cerveja em casa juntos. E em 2017 eu resolvi pedir demissão, né? Eu fui o primeiro a pedir demissão. E aí a gente veio aqui para Itupeva para construir uma fábrica e começar uma nova vida aí. Eu acho muito bom ouvir a história de vocês, porque assim, é a primeira vez que eu tô ouvindo, mas eu meio que imaginava que ia chegar um momento que vocês iam falar assim, tá bom, né, agora eu vou fazer cerveja, vou fazer outra coisa. Mas tem uma pegada que a gente não perde, né, que é a paixão pelo problema. Claro. O trabalho da área, não só da área de tecnologia, mas o design, a tecnologia, tudo que envolve a inovação, alguma coisa assim, envolve transformar problemas em soluções, transformar alguma coisa. Né? E aí, recentemente, vocês encararam esse problema, olharam para isso e viram a questão do lúpulo e criaram ali a Trub Session, que é toda baseada em produzir rótulos que se beneficiam em eficiência e sustentabilidade provenientes do reaproveitamento de lúpulo, que vem no processo da fabricação artesanal. E hoje em dia, com o valor do dólar que a gente tem, com até mesmo a capacidade de produção global de lúpulo, é um problema, né? Explica pra gente esse processo, toda a tecnologia empregada que vocês fizeram nele e os benefícios que esse processo pode trazer para o mercado artesanal. Eu vou falar um pouco sobre a questão da utilização do lúpulo nos tanques, tá?
tá? Principalmente em tanque a gente está falando aqui, porque lúpulo de fervura a gente sabe, né, que a gente não tem muito reaproveitamento, né? Não tem como reaproveitar, porque não tem como tirar do Whirlpool lá e reaproveitar esse lúpulo, porque ele já foi basicamente isomerizado, ele já perdeu toda a qualidade que ele tem para fazer os processos, né? Mas a nossa preocupação foi muito no tanque, e o Franken vinha incomodado com isso, e é mérito dele. Durante muito tempo, muitos meses, a gente fazia os dry hops e soltava aquela purga cheirosa, um buquê que ficava a fábrica inteira, né, com aquele cheiro maravilhoso de um lúpulo muito vívido, e ele vinha me perguntar, e a gente se perguntava, cara, mas é muito lúpulo, olha o cheiro disso aqui, isso aqui ainda está bom. E eu, como um cara mais científico, né, eu sou um cara mais alquimista do que o Frank é mais engenheiro, eu comecei a pensar, será mesmo, né, será, Franklin? Será que isso vai dar certo? E aí, um determinado momento, a gente resolveu fazer. Na pandemia, que é um negócio bacana, né, a gente, bem como você falou, a gente encara os problemas como oportunidades, né? E é difícil, é um pouco complicado você ter uma visão dessas, porque você fica imerso no problema, angustiado em resolvê-lo, mas a visão de olhar para frente, né, e tentar ter ideias justamente por conta desse problema é uma coisa que a gente costuma ter, né? A gente dialoga bastante sobre esses problemas e tenta ter soluções diferenciadas, né, até para inovar. O que ficava bem claro para nós é que, assim, a quantidade de lúpulo que se colocava nesses dry hops, aí não só das nossas cervejas, especialmente dos ciganos, a gente está falando daquele pessoal mais hype, né, que coloca muita grama litro em dry hop, a gente sabia já que não tinha tempo para absorver, nem líquido suficiente para absorver toda aquela massa de lúpulo, né? Só não imaginava que seria possível fazer, né, uma reinfusão em um outro tanque. Na verdade, isso é até uma questão de cálculo, né? Porque, assim, essa absorção, ela tem um limite, tem uma saturação. E a gente começou a acompanhar essa saturação. E a gente entendeu que, realmente, porque você não pode deixar no dry hop mais do que 3, 4, 5 dias, né? Porque a gente já começa a sentir algumas notas mais gramíneas. Vocês provavelmente já devem ter bebido cerveja com dry hop, que você sentiu, assim, um sabor mais forte de grama, alguma coisa um pouco mais, mais vegetal, né? E a gente notou que não daria tempo, né, daquela infusão, ou seja, eu coloquei, fiz uma dosagem de dry hop, tiro em 3 dias, porque eu não posso deixar mais tempo, porque senão começa a entregar esse sensorial mais gramíneo, e ainda assim não tinha absorvido tudo, entendeu? Então ainda não tinha chegado, então chegou num ponto de saturação onde a gente estava desperdiçando esse lúpulo. Então ficou claro em um determinado momento pra gente, a gente disse para si mesmo, assim, cara, vamos fazer, né? Vamos tentar, vamos arriscar. Aí a gente tomou todas as medidas cabíveis de tentar isolar a parte do oxigênio, porque é o grande, né, predador de toda a cerveja desde o início da sua produção é o oxigênio, né? A gente tem outros caras que acabam trazendo problemas, mas esse é o principal. Então a gente faz um tracking de oxigênio de ponta a ponta, então a gente faz medições diárias de tanque, depois que centrifuga, antes de envasar, depois que envasou. Então a gente é bem diligente em relação ao TPO. A gente então criou um processo de retirar o lúpulo de dry hop, que seria uma purga que seria jogada fora, para redosar num outro tanque. Só que isso precisa ser feito, tem um timing para isso acontecer, né? Ou seja, não dá para pegar qualquer hora, tirar e colocar. Existe um procedimento técnico, né? Falando de equipamento, né? Purga de CO2, coisas desse tipo, aí, tentar eliminar ao máximo o aporte de oxigênio. E existe também as pessoas que estão ali que precisam desempenhar esse processo de uma forma coerente e correta, né? E também a identificação de que cerveja vai receber, porque isso pode mudar o perfil da cerveja. Porque ela traz um pouco da cerveja inicial, né? A cerveja primária, lá onde a gente fez o primeiro dry. A doadora. Essa cerveja a gente acaba, né, tendo que combinar com a cerveja que vai receber. Não é qualquer cerveja, não dá para pegar qualquer dry e jogar do outro lado. Entendi. Então, houve, além da engenharia, teve também algo embasado em alquimia e sensorial e tudo mais para tentar encaixar, né, um perfil mais adequado para esse procedimento. Basicamente isso. Né? Yes, science! E tem uma questão aqui que é 99% dos dry hops a gente faz em tempo de fermentação. Né, na fase final de fermentação, para tentar extrair o máximo dos óleos aí dos lúpulos com o processo de fermentação. Então, tinha uma questão aí que era a levedura, né? Pô, eu vou tirar o trube, que a gente chama, né? Que é o resíduo do lúpulo
lúpulo que foi originado do dry hop, vai vir cheio de levedura e tal. Então a gente faz uma sincronia entre as produções para que, quando eu tiro esse lúpulo do tanque que está doando, as leveduras ainda estão em suspensão, ainda estão não desceram, né? E a hora que eu vou adicionar no novo tanque, está começando esse processo de biotransformação aí, justamente onde seria o momento certo de fazer um dry hop em tempo de fermentação. Então a gente faz uma sincronia das coisas para que tudo aconteça como se fosse uma coisa só. E os lúpulos precisam combinar, né? O doador tem que entregar o lúpulo que combine para a cerveja, para outra. Igual fígado. Gente, isso é um transplante. É mais ou menos isso. A gente tem um conceito aqui no Surra de Lúpulo de ser curioso, dentro da nossa curiosidade, tentar ensinar alguma coisa para os nossos ouvintes. Então, vocês falaram várias aí, tipo, dry hop. Vamos explicar pra galera o que é dry hop, que momento é esse, o que o dry hop faz na produção da cerveja, né? Porque a gente aqui tem gente que bebe cerveja há muito tempo, que sabe que é dry hop de trás para frente, tem gente que está começando agora e que pode querer entender um pouquinho mais sobre essa questão da produção. Então, acho que valia a pena vocês, já que é nesse momento, é esse lúpulo que foi no dry hop que é extraído e doado, ele também vai nesse momento para a cerveja que recebe, é isso? Ele também é um dry hop apenas na cerveja que recebe. É isso mesmo. Então, assim, o lúpulo é adicionado basicamente em 2 etapas, tá? A primeira etapa é na parte quente, nas panelas. Então, quem costuma fazer em casa, tem as panelas, então a parte quente, você usa normalmente o lúpulo na fervura. Quando se usa no início, você traz mais amargor e pro final você traz aroma e sabor, né? E o dry hop é o uso do lúpulo na parte fria, seja dentro de um balde, seja no tanque, mas aí já não é a parte quente, né? E nessa adição do dry hop, a gente realmente pega aquilo que os lúpulos a gente chama de óleos essenciais, né? E nesses óleos essenciais tem ali uma tabulação dos tipos de componentes ativos que tem nesses óleos: mirceno, cariofileno, farneseno. Tem um monte que é o pessoal, provavelmente, o pessoal que trabalha com alquimia de perfumes conhece, tá? O pessoal que trabalha com aromas conhecem esses compostos ativos, né? E nós aqui da indústria cervejeira também precisamos conhecer, né? Esse lúpulo de dry hop, ele é adicionado na parte fria, dependendo do que se quer em determinado momento. Pode ser colocado no início da fermentação, mas tem que ser feito com muito cuidado por conta da biotransformação, né? Então acontece uma transformação dentro do tanque quando você coloca em tempo de fermentação, onde esses óleos podem se transformar em outros, dependendo da levedura, da temperatura e de outros atributos, tá? Então, assim, se pode fazer o dry hop no início de fermentação, pode-se deixar passar aquela parte mais sulfurosa, né? Que são os 3 primeiros dias, onde acontece, né, uma fermentação mais forte, onde tem compostos sulfurosos que são eliminados, que são liberados. Então, pode ser feito antes, é muito arriscado, porque você faz uma biotransformação e pode acabar trazendo um problema para a cerveja, porque ainda está com uma fermentação muito ativa. Pode ser feito após esse momento da fermentação ativa, ainda em tempo de fermentação, depois do 3º, 4º, 5º dia, ou pode ser feito depois que a cerveja atenuou por completo, a levedura fez o trabalho dela, já gerou o álcool completo, e aí pode ser feito nesse instante, que ele é o mais seguro. Para quem não conhece a biotransformação. Para quem conhece a biotransformação, vale colocar, né, o dry hop, essa adição a frio, em tempo ainda de fermentação. Então depende muito, né, do conhecimento da pessoa, depende muito do que se quer chegar, né, mas basicamente você pode colocar o lúpulo, né, o dry hop, em tempo de fermentação em diferentes dias, estágios, e isso muda, né, a percepção, o sensorial final, ou ao final da fermentação, que é mais seguro, né, por não ocorrer mais a biotransformação, a levedura parou de atuar. Muitas pessoas fazem adição de lúpulo no secundário, mas não achamos válido, porque quando você reduz muito a temperatura e está em maturação, você não consegue extrair óleos da mesma forma como você está com uma temperatura um pouquinho mais alta. Então, o dry hop normalmente se faz numa temperatura muito próxima da temperatura de fermentação, mas precisa se optar em qual momento. Vai depender de onde você quer chegar e qual risco você quer tomar, basicamente. Dependendo do lúpulo também não pode ser feita a biotransformação, né? Não pode ser colocado em fermentação porque podem gerar compostos e estragar a cerveja. Entendi. Muito bom. É isso, pessoal, viu? Uma explicação dessa sobre dry hop vai ser difícil vocês terem em outro lugar, hein?
No começo do nosso papo, a gente brincou com a história de foguete / lançamento e, enfim, eu sou voraz consumidora dos conteúdos do Instagram e percebi que mesmo no momento da pandemia, houve grande movimentação de lançamentos aí na startup de cervejas que são ciganas aí, ou até de marca própria, né? Quantos rótulos foram lançados e saídos da startup nesse período, se vocês tiverem esse número, só para dar uma ordem de grandeza pra gente, né? E vocês acham que quem não lança constantemente morre? Assim, o mercado cervejeiro tá cada dia mais nesse lugar do tipo, sem lançamento, sem novidade, você não vende? Isso é sustentável, sabe? Não no sentido ambiental, mas assim, nosso mercado aguenta esse tanto de informação? Bom, inicialmente, se a gente for analisar lançamentos só das marcas da startup, as marcas próprias, a gente lançou de março até agora mais de 20 rótulos. Caraca. Só em agosto foram 14. Caraca. De todos os ciganos, acho que passou de 40. Pode ser. Passou de 40. Então, o que a gente fez, né? No começo da pandemia, a gente começou a identificar quais eram os problemas que a gente precisava resolver para sobreviver na pandemia, né? E um deles era manter as vendas ali num patamar aceitável, né? Como os bares estavam fechados, a gente trabalha unicamente quase com bares, a gente tem alguns outros projetos aí, por exemplo, a Nauta do Carrefour, mas era um projeto que estava começando, a primeira entrega a gente fez em maio, então era uma coisa que a gente não estava contando muito. A gente sabe que lançamento é uma coisa que puxa a venda, né? Quando você quer forçar uma venda, você faz lançamento. Então a gente pensou, vamos fazer o máximo de lançamentos que a gente conseguir para manter o volume de vendas aqui da startup. E aí a gente começou a inventar 1001 rótulos diferentes aí, receitas e tudo mais, para a gente fazer um lançamento atrás do outro para manter a coisa viva, entendeu? Tentar fazer, até porque também tinha uma outra questão, né? Muitas cervejarias não estavam conseguindo produzir ou não tinham estoque. E a pandemia, no primeiro momento, tinha muito estoque, porque a coisa parou, né? Os bares fecharam todos. Num segundo momento, começou a vender tudo muito rápido, porque os bares, obviamente, começaram a tentar dar um jeito para sobreviver também e fazer delivery e tudo mais. E as próprias cervejarias começaram a vender a consumidor também. A gente acabou optando por não fazer isso, tá? Mas muitas cervejarias fizeram. E aí, no terceiro momento, ninguém mais tinha cerveja, né? Começou a ter uma falta no mercado de cervejas mais hypadas, né? Cervejas com valor agregado maior. E aí a gente começou a falar, cara, vamos fazer lançamento um atrás do outro, vamos puxar esse volume para cá. Foi o que a Everbrew fez também. E aí isso deu muito certo, assim, porque justamente tinha uma questão aí de demanda no mercado grande e a oferta era pequena. E aí, assim, normalmente o Beer Geek, por exemplo, que gosta desse tipo de cerveja, ele gosta de experimentar. Às vezes ele compra mais uma vez a cerveja, mas normalmente ele gosta de experimentar coisa nova, né? Então a gente pensou que tinha que fazer muito lançamento. Então essa foi a estratégia. Isso é uma praga mesmo, não posso nem tacar pedra em ninguém, porque é raro eu comprar 2 vezes o mesmo rótulo. Assim, eu tenho que amar demais, até porque às vezes nem tem. Você pode lançar um rótulo agora que super deu certo, que você não vai reproduzi-lo, a não ser que ele tenha sido um estouro. Ou seja, é difícil a pessoa comprar o mesmo rótulo mais de uma vez, até na mesma tacada. Primeiro, você não sabe se você vai gostar, né? Segundo, que é caro. Aí você fala, bom, eu vou comprar 2 iguais, eu compro 2 diferentes e provo mais coisas. Acho que tem um pouco disso, né? Exatamente. Mas então vocês acreditam nesse conceito de que quem não lança, morre? Não. Isso foi mais, eu acho, que um resultado da nossa análise da problemática da pandemia. Então foi uma forma da gente tentar contornar esses problemas, porque os bares passaram a não puxar mais chopp, né? E a gente tinha aí, cara, eu acho que mais de 80% da nossa venda era chopp. Então imagina você perder 80% da sua receita. Não, tá louco. Vocês invasaram tudo e começaram a vender de outra forma, é isso. E aí a gente também, aproveitando essa situação, né, entendendo que lançamentos poderiam ser bem vistos, né, a gente também acabou se projetando mais nas redes sociais. E isso trouxe um maior, vamos dizer assim, o pessoal começou a nos conhecer mais. Sim. Então foi uma ação mais sistêmica, não foi só um lado. Então a gente não só decidiu fazer lançamentos, mas teve de um outro lado um apoio da parte social, no Instagram, no Facebook. A gente acabou trazendo mais conteúdo, trazendo mais informação por conta também dos lançamentos e acabou criando um engajamento um pouco mais estreito e trazendo mais pessoas para o conhecimento da startup, né? Sim. Então foi um combinado, né? Os lançamentos nesse momento projetaram a nossa visibilidade junto ao consumidor, usando as redes sociais. E tem uma coisa que é importante, assim, né?
A UX, o conceito dela é User Experience, né? Então, a gente sempre quer criar experiências. Para você criar experiências é diferente do que repetir experiências, né? Então, completamente. A gente faz sempre os mesmos rótulos, você vai repetir a experiência. Então, você não vai trazer nada para a pessoa que está esperando ali uma nova experiência e tal. Então, assim, o conceito dela já é algo mais de lançamento. Às vezes a gente repete algum rótulo, mas a gente gosta muito de inventar aí coisas, variações. Às vezes até o mesmo rótulo que a gente repete, a gente muda a receita, a gente incrementa alguma coisa, muda alguma coisa. A gente tá sempre mexendo. De verdade é isso, assim. Acho que não tem um rótulo da UX que foi repetido que a gente não mudou a receita. Sempre quando a pessoa comprar um lote diferente, vai ter alguma coisa diferente, né? É até uma pegadinha do malandro. O cara acha que é a mesma cerveja e quando ele vê, surpresa! Grande exemplo que a gente tem aí é a First Steps, né? A gente já está no 3º lote da First Steps. O pessoal pede muito. E o último lote que a gente fez agora, eu estava muito reticente em fazer, porque a gente já estava no 3º lote. Eu falei, cara, não vai vender tanto assim, né? Vai ficar um tempão aqui para desovar tudo isso e tal. E o comercial pedindo, e aí a gente começou a conversar. A gente sempre quis que ela tivesse mais coco, né? E aí a gente resolveu dobrar a dose de coco nesse último lote para ver o que ia acontecer, né? Então, a gente fez, virou praticamente uma bala de coco a cerveja. Foram, acho que 70 quilos de coco. Caralho! Então, assim, quem tá comprando agora tá tendo outra experiência. Então, isso que é legal, né? Uma coisa que, por mais que você compre o mesmo rótulo, você vai ter uma experiência diferente. Eu tô com uma dela na geladeira, mas ela foi comprada na promoção do Brosbeer aí há um mês e pouco atrás, eu acho. Então, não é essa aí ainda. Um mês e pouco atrás pode ser que você pegue a nova. Agora eu fiquei interessado na nova. Eles gostam de bala de coco, Porra, cara, adoro coco. Lembra da infância, isso é User Experience, vai remeter vocês aí de volta. Isso é legal. Com certeza. Total. Mas eu queria pegar um gancho aqui de novo, cortando um pouquinho a pauta. Mas você falou do UX ser essa experiência. Eu acho muito curioso isso, como é diferente, né? Porque quando a gente fala de desenvolver um aplicativo, quando a gente fala de desenvolver o sistema, a gente tenta fazer a experiência o mais agradável possível, mas com a etapa de descoberta e de aprendizado muito curta, né, para a pessoa aprender logo a usar o aplicativo, aprender logo a fazer. Quando a gente fala de desenvolver um produto de cerveja, pelo contrário, o consumidor está no modo descobridor, de querer experimentar o tempo todo. Então, trazer sempre uma pitada a mais, uma mudança na receita, uma mudança na coisa, traz esse interesse, né? De novo, citando o Ciro, a gente estava falando com o Ciro, ele falou da Genipabu, né, que já tem a 2ª ou 3ª versão da Genipabu. Então, assim, até mesmo aquelas receitas que já são certas, dá uma trabalhada e traz um sabor novo, uma coisa nova, porque a expectativa do usuário é outra, né? A expectativa do consumidor é outra, é de ter algo novo, ter algo diferente. É o que a Lud falou, eu não vou comprar 2 rótulos iguais, já que eu tenho uma carteira limitada, eu preciso ter diversidade, eu preciso ter sabor, ter experiência. Muito bom. Exato. E assim, a gente que, com a UX, né, a gente realmente não segue a receita da maioria das cervejarias hypadas, né? A gente faz pouca neipa com muito lúpulo. Obviamente a gente faz, isso é importante, né? A gente quer dar a nossa cara para esse tipo de produto, mas a gente faz muita coisa diferente, né? A gente, por exemplo, tem lá a Acid Rain, que é uma linha que simula... A primeira Acid Rain que a gente fez, ela simulava um espumante rosé. Então você faz um teste cego, você fica um pouco em dúvida se é um keep cooler, se é um espumante rosé. Então a gente tenta realmente inovar, né, no mercado que é muito de criatividade, mas que também tem muita coisa batida, né? A gente tenta fazer algo diferente, algo que realmente o cliente tenha algo diferente. Isso, às vezes, a gente sofre também com isso, porque às vezes a pessoa vai lá no Untapped, por exemplo, e diz assim, Acid Rain, faltou acidez. Cara, não é para ela ter acidez, não é para ser um ácido de bateria, é para ser uma cerveja equilibrada que tente imitar um espumante rosé, não é para ser uma sour super ácida, entendeu? Sim. Então, gente, vocês não levam em consideração o Untapped assim, não. Não, pra gente é muito tem importante. Tem uns poetas... Não, o Untapped é muito importante, mas tem uns poetas de lá, gente, que é uma coisa linda, assim.
Mas assim, mas é muito importante esses feedbacks. Mas a gente também precisa ter uma autocrítica, né? Se a gente for analisar esse comentário desse usuário, faltou acidez. Cara, talvez a culpa seja nossa, a gente não comunicou direito, entendeu? A gente não explicou direito o que a gente queria entregar com essa cerveja. A pessoa que compra, ela compra às vezes de um PDV lá, que não sei se explicou para ela o que era a cerveja, entendeu? Então é muito complicado isso, é realmente algo que a gente precisa se preocupar. Justamente, hoje, se você for analisar, né, o conceito de user experience, quando a gente faz um sistema, um site, um aplicativo, a gente faz e fica testando o tempo todo a experiência do usuário para melhorar essa experiência. Então, se a gente vai trazer isso para a cerveja, a gente precisa medir essas experiências, por exemplo, no Untappd, e tentar melhorar a experiência das pessoas que vão experimentar depois. Então, a gente precisa comunicar melhor, a gente precisa mostrar melhor como é que é a cerveja, para que as pessoas entendam o que a gente quer entregar, né? Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que eu como consumidora, quando eu leio algumas coisas lá, eu não sou nem a minha cerveja, só como consumidora. Eu já fico meio aborrecida. Do tipo, eu acho que a pessoa não tá, sabe? Tipo, senta a mamona com calma, gente. Vamos conversar com a cervejaria. Eu, por exemplo, no meu Instagram, as pessoas vão falar, você é muito chapa branca. Eu não falo mal da cerveja no meu Instagram. Se eu não gostar da cerveja, eu vou mandar uma mensagem direto para vocês dentro do Instagram da startup, porque o meu interesse não é chamar público para falar nessa cerveja tava uma merda. Eu, agora na quarentena, bebi umas muito ruins, que veio com um pedaço de fermentação ali dentro. Ninguém ficou sabendo desse assunto, não vou nem falar o nome da cervejaria, mas eu mandei e-mail para eles diretamente. Porque eu acho que eu não vou construir nada assim, isso foi uma situação isolada, entendeu? Enfim, é o que eu penso, é que de repente, eu também acho legítimo você falar assim, não, talvez a gente não tenha comunicado 100%, e aí o cara ficou com o entendimento errado do que seria cerveja ou não. Tá bom, acho legítimo você esgarçar para você trazer a melhor experiência possível para o usuário. Mas tem que tomar cuidado que tem uma galera que nem lê, nem bebe, nem entende, nem coisa nenhuma e senta o pau, entendeu? No Untappd o choro é livre, né? E não tem filtro. E a gente está bem acostumado a trabalhar com esses modelos de transparência 100%, tá? Inclusive trabalhava dessa forma com times, até o Leandro comentou sobre Scrum Master e tal. O nosso conceito aqui é de uma indústria 4.0. A gente também inova no time, tá? Então, você falou de Scrum e tal, a gente tem um time aqui que a gente está formando ainda, né? E a gente quer entregar autonomia para esse time. Maneiro. A gente não quer supervisão, um monte de supervisores andando pela fábrica e checando o trabalho dos outros. A gente acha que pode trazer os modelos ágeis para a fábrica também, né? Como a gente tem experiência nisso, a gente vê uma grande possibilidade de criar aí uma estrutura diferenciada, não só em equipamentos, mas também no time, né? Entregando autonomia, toda aquela história do mundo ágil, né, de não inflar os times, ter times mais de alta performance e menores. Então isso também tem a ver. Eu acho que só quero... Eu vou pedir a permissão de fugir da pauta agora. Fica à vontade, Frank. Tá permitido, aprovado. Porque o que o Conrad falou é muito legal, porque assim, a gente construiu essa fábrica, a gente fez primeiro assim, né, a gente desenhou uma fábrica que a gente nunca na vida ia ter o dinheiro para construir, né? Então a gente teve que angariar aí fundos dos nossos amigos, colegas de trabalho, né? A gente teve várias pessoas que nos apoiaram. E a gente fez um combinado com eles, uma coisa, ver o quanto a gente se dedicou a isso, né? A gente fez um combinado com eles que a gente ia pedir demissão dos nossos empregos, a gente ia construir uma fábrica, a gente ia tirar todas as licenças, a gente ia lançar as marcas, a gente ia vender os produtos, tudo isso tinha que acontecer em 12 meses. Então a gente por 12 meses se planejou para pagar os nossos salários com o nosso dinheiro. E nesses 12 meses, a gente tinha que fazer a fábrica conseguir pagar o nosso salário no 13º mês. Esse foi o comprometimento que a gente fez com os nossos sócios, né? Caramba. Porque todo sócio, todo investidor, ele não quer pagar o salário dos fundadores, né? Ele quer pegar o dinheiro que ele colocou, ele quer investir em equipamento, ele quer investir em capital de giro, ele quer fazer a empresa dar certo. Sim. Não é a ideia pagar em salário, pagar salário para fundadores. Então, a gente construiu a fábrica em 3 meses.
Como é que a gente construiu uma fábrica desse tamanho em 3 meses? A gente aplicou metodologias que a gente aprendeu na nossa carreira de Scrum, de metodologias ágeis. A gente fez isso com pedreiro, com eletricista, com todos os tipos. Pegaram aqueles exemplos básicos do curso de formação de Scrum, que é como é que faz isso com a engenharia civil, né? E fizeram acontecer. Foi muito engraçado, muito bom, cara. Muito bom. A gente fazia as coisas aqui dessa forma, sabe? E funcionou muito bem, cara. 3 meses para construir uma fábrica dessa, olha, é algo que, primeiro, ninguém acreditava que a gente ia conseguir, nem os nossos sócios. E segundo, a gente conseguiu, depois teve o desafio de tirar mapa, CETESB e tudo mais, a gente conseguiu fazer isso em 1 mês. Também ninguém acreditou. E depois ainda tivemos aí os últimos 4 meses do ano para lançar a marca nova, que era a Unicorn, no caso. Ela tinha que vender e começar a dar lucro, né? Começar a faturar para pagar o nosso salário ali no 13º mês. Então foi um negócio que foi estressante, foi absurdamente intenso, mas foi um negócio muito legal, assim. Acho que a gente fez um negócio usando essas metodologias com pessoas que normalmente não sabem nem o que é, né? Não sabem. Sim. Porra, parabéns, adorei. Quero ouvir mais depois. Trocar mais ideias sobre isso. A gente tem que beber uma cerveja presencial só focado nisso. Sou apaixonado. Para a gente começar aqui a caminhar para o final, a gente queria trocar uma ideia com vocês, que é o seguinte: eu não sei se vocês viram, a gente fez uma pesquisa para fazer um retrato do cervejeiro e da cervejeira do Brasil. E aí a pesquisa ela se dividia, né? Ela era para quem já bebe cerveja artesanal e para quem ainda não bebe cerveja artesanal ou importada que seja. E aí, quando a gente fez essa divisão, quando a gente foi analisar, a gente está analisando agora os números, a gente viu que a maior parte das pessoas que ainda não bebe cerveja artesanal deram 3 motivos para não provarem, né? Foram: não gostam, o preço e não saber o que comprar. Nesse cardápio que a gente tem, que é um cardápio extremamente extenso, eles não sabem nem por onde começar, né? A gente acredita que, a gente vem falando muito sobre isso nos programas, né? Sempre que a gente tem oportunidade, que o grande papel de movimentar o mercado, de fazer com que ele saia desses 2% e comece a morder os 98% restante, é custo, né? E vocês têm a linha Unicorn com estilos clássicos e bastante acessível. Como é que vocês entendem isso, que este é um caminho, e como as cervejarias podem se preparar melhor para isso e tentar lidar melhor com essa questão? Com certeza uma coisa é preço, né? Preço infelizmente a gente mora num país muito desigual, né? E a gente tem essa questão do preço como uma coisa que é um limitante mesmo. Às vezes a pessoa pode até querer, mas ela não consegue pagar 15, 20 reais uma cerveja, né? Ela prefere comprar um fardo das mainstreams pelo mesmo preço. Sim. Então, assim, eu acho que o que precisa ser feito são 2 trabalhos, né? Um é realmente um trabalho de engenharia de preço, porque a gente construiu a Unicorn com a proposta de ser a melhor cerveja possível naquele preço, né? Então, a gente primeiro define o preço, depois a gente faz a receita. Entendi. Isso é uma coisa que é ao contrário. As pessoas dizem, vou fazer uma double IPA, tá bom, você põe ali os insumos, tal, não sei o quê. Quanto que vai dar? Vai dar X reais, tá bom. Vou mexer aqui um pouquinho para melhorar ou piorar. A gente normalmente define o preço. O Conrad que faz as receitas, eu digo só o que eu quero para ele, né? E aí ele que tem que se virar com a bucha. Na verdade, o que eu falo? Cara, eu quero uma cerveja que custe X reais, mas tem que ser foda. Tem que ser a melhor cerveja. Entendeu? Você virou cliente, Frank. Então, assim, cara, precisa ter um trabalho de otimização. A gente construiu uma fábrica que a gente consegue ser muito eficiente aqui, né? Eu sei que isso não é a realidade do Brasil, né? A gente tem fábricas que dependem de mão de obra, muito trabalho operacional para fazer uma cerveja. Mas as fábricas precisam se preocupar com isso, tá? Porque o produto final, ele precisa custar o preço que está dentro do bolso do consumidor que precisa tomar. Então, assim, acho que isso é uma coisa muito importante que precisa ter essa preocupação. A gente passou por muitos desafios aqui para conseguir esses preços, e a gente chegou ao ponto de às vezes definir preço de um produto
tendo prejuízo, mas com um objetivo de conseguir fazer ele ser viável para a gente. Inserir no mercado ele, né? Exato. Então a gente pegou produtos que a gente colocou no mercado. A Unicorn IPA foi um grande exemplo disso. Tá? A primeira vez que a gente colocou no mercado, nas planilhas lá, ela dava prejuízo, mas a gente se comprometeu a fazer ela dar certo, né? Então a gente trabalhou muito em otimização de custos nessa cerveja para que ela conseguisse ser lucrativa. Então acho que precisa ter esse trabalho, isso é muito importante. Mas aí, olhando por outro lado, do consumidor que não conhece, né? Eu vejo muito pouco as cervejarias que trabalham no mundo... Estou falando do mundo artesanal ali, o circuito mesmo artesanal, né? Uhum. Essas cervejarias, elas não se preocupam muito em levar conhecimento para o consumidor. Elas não se preocupam muito em trazer novos consumidores para esse mercado. Elas querem concorrer sempre com o mesmo consumidor, o mesmo salário que o cara tem. Então tá todo mundo olhando para o mesmo bolso, querendo vender a sua cerveja. Isso não vai rolar, né? Isso aí é querer disputar todo mundo os mesmos 2%, isso aí não vai acontecer. A gente precisa começar a olhar para os outros 98%, que é o que você falou. Então, a gente precisa criar iniciativas para que as pessoas se interessem pela cerveja artesanal, entendam por que ela custa mais caro, todos os insumos são importados em cima dessa cerveja, que é muito diferente de uma mainstream. Como você comprar um hambúrguer lá, aquele hambúrguer que custa super barato, congelado, que você compra no supermercado, e comprar um hambúrguer artesanal no açougue que tem blend de picanha, de maminha e tudo mais, Sim. que é um outro produto, entendeu? Mas a pessoa precisa entender isso para que ela consiga dar valor para isso. Então, assim, um dos objetivos da startup é a democratização da cerveja artesanal. A gente tem feito aí trabalhos no Instagram, todas as lives que a gente tem feito, elas são educativas. Então, elas trazem muito conteúdo sobre as cervejas para que as pessoas possam entender o valor daquela cerveja, o que ela tem a entregar, né? A gente também pensou durante muito tempo em modelos de comercialização que a gente vai aí trabalhar nos próximos anos, com micro franquias, com vários modelos comerciais, para que a gente consiga fazer o que a gente fez quando a gente produzia cerveja em casa. A gente evangelizou todos os nossos amigos, vizinhos, parentes e todos se converteram a tomar cerveja artesanal. Antes todo mundo tomava mainstream. Então acho que as cervejarias precisam se preocupar com isso, porque é a única forma da gente conseguir sobreviver todo mundo, né? Porque daí a gente vai conseguir aumentar esses 2%, aumentar para 10%, para 15%, para 20%, como é nos Estados Unidos. O Edu fala que ele acredita que dá para chegar a 10% no Brasil em pouco tempo. Cara, não tenho dúvida. Em pouco tempo, sei lá, 5, 8 anos que ele fala, alguma coisa assim, que eu também acho que não é muito tempo. Nosso mercado é quase dobrar de idade pelo nosso mercado, de fato, quando a artesanal estourou, né? Já existem cervejas que são anteriores a isso, né? A gente está falando aí de 2010, 2008, mas existem cervejarias artesanais que foram montadas antes desse prazo, bem antes. BH, inclusive, tem algumas. Sim. Mas o Edu Passarelli, que é professor do ICB, fala que ele acredita que o mercado tem espaço para crescer até uns 10% em 5 e 8 anos, mas depende de um esforço conjunto, né? De educação, de convencimento, de redução de preço, de produção de lúpulo internamente, de soluções como vocês pensaram no reuso do lúpulo, sem perder a qualidade da cerveja, enfim. É muito problema que vai trazer oportunidade. Tem que partir das cervejarias, isso o consumidor não vai fazer isso pela gente, a gente tem que... Concordo. Só complementando, eu acho que essa engenharia de custo é uma coisa fundamental, né? A gente está falando aqui de comunicar o cliente para ele aprender sobre a cerveja, mas assim, o que a gente tem feito aqui é um pouco do que a mainstream faz em relação a custos também, né? Não tirando a qualidade da cerveja, mas reduzindo o custo dela e mantendo a qualidade. Então, assim, uma das características nossas que é bem legal, o Frank colocou de uma forma bem simplista, né? Ele pede um preço e eu faço a receita, não é bem assim. A gente senta juntos e arquiteta juntos, né? Mas existe uma preocupação enorme em relação ao custo, porque o preço vai ser, né, derivado do custo e tem uma margem em cima e tudo mais. Então, o que a gente tenta fazer é sempre reduzir ao máximo o custo usando o nosso maquinário, nossos equipamentos, o nosso time, a nossa eficiência, né? E tentando, inclusive, derrubar esses custos, e a gente pensa em repassar, inclusive, uma diminuição desse preço
e não só ficar do nosso lado, não, vamos diminuir nosso custo e aumenta a nossa margem. Não é por aí, né? Então a gente tem ciência, a gente tem consciência de que isso é muito importante para democratizar a cerveja. A gente mantém ou derruba, inclusive, as nossas margens em prol dessa democratização. Então existe realmente um esforço enorme do nosso lado, na linha Unicórnio especialmente, para trabalhar com uma engenharia de custo realmente inteligente e digna, né? Para que a gente consiga realmente entregar um custo, né, onde o pessoal que precifica consegue precificar e ainda assim entregar com uma margem boa um produto com um valor um pouco abaixo do que a gente vê em mercado. Essa é a nossa tendência e isso não morre nunca, né, Ludmila? Isso a gente vai passar o resto da vida fazendo, enquanto cervejaria a gente vai estar atrás desses targets aí. E tem uma coisa importante que o Conrad citou, né? A gente pensa muito em, às vezes, formas bem diferentes de resolver um problema. Então, por exemplo, como é que a gente reduz custo na fábrica? O custo dos insumos. Como é que a gente reduz esse custo? Para poder ter uma boa negociação com os meus fornecedores, eu preciso ter volume. Como é que eu faço o volume rapidamente? Cara, se eu trouxer um monte de ciganos aqui para produzir, eu vou ter volume da noite pro dia. Sim. Então, vamos trazer ciganos, entendeu? Então, assim, os ciganos também nos ajudam a reduzir o custo dos insumos. E isso reflete nas nossas marcas, não só nas nossas, mas nas deles também. Porque a gente repassa o custo dos insumos o mesmo valor que a gente paga, a gente repassa para eles, né? Então, quanto mais gente estiver produzindo aqui, mais barato vai custar a cerveja. Então, a gente pensa muita coisa assim dessa forma. É uma forma um pouco diferente de pensar, né? E que traz um baita benefício aí, que é realmente ter um custo mais baixo. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu queria agradecer demais a presença, o tempo de vocês, porque vocês estão aí gerindo um foguete, então pararam um pouquinho para falar com a gente, para contar um pouco. Para mim, nesse papo, a mensagem mais importante que fica é uma coisa que vocês falaram aí, que o Leandro também puxou esse gancho, que é os problemas, eles precisam virar oportunidades. Vocês estão fazendo isso. Chegaram, deram limões para vocês e vocês saíram fazendo IPA, como diria o Bennett, IPA, opa, EPA, e provocando o mercado e, né, trazendo esse assunto à tona. Então, vida longa, startup, muito obrigada. Gente, eu quero agradecer muito vocês, Frank e Conrad, por estarem aqui, por trocar essa ideia. Esse papo aqui abriu precedente para eu procurar vocês de novo, trocar ideia e como é que foi essa implementação em chão de fábrica, de Scrum, de Agile, né? Entender como é que foi isso. Aqui tem história. Muito obrigado. Espero que a gente se reencontre aí em breve. Como bem disse a Lud, né? Voo longo aí para startup. Que voe muito alto. A gente agradece e estamos à disposição aí para outros papos aí. A gente gosta de contar as histórias aí que a gente passa. Legal, obrigado, Leandro, Ludmila. Obrigado pelo espaço e pelo bom papo. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado, gente.